Olá, está começando mais um Saúde em Pauta e no programa desta semana vamos falar de um tema muito importante, a ansiedade. No Saúde em Pauta de hoje você vai saber como identificar os sintomas da doença, os tratamentos, além de um teste muito bacana sobre ansiedade. E claro, teremos o quadro Beleza em Foco. O programa de hoje está incrível, então fique comigo, o Saúde em Pauta começa agora. A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde, entre outras. Contudo, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Apesar da ansiedade ser pouco diagnosticada e tratada, quando a gente estuda a população geral, os transtornos de ansiedade são a forma de adoecer mental mais frequente na população. São mais frequentes que os problemas com álcool e drogas, mais frequentes que a depressão. O que nós tratamos em psiquiatria é a ansiedade patológica, que vão a ser os transtornos de ansiedade. A ansiedade normal, que é aquele estado emocional que nos prepara para enfrentar estressores no dia a dia, para enfrentar situações de perigo, ela não deve ser tratada porque é uma emoção adaptativa. Em psiquiatria, nós não temos um exame que a gente possa fazer para determinar se o paciente tem ou não um problema. Você vai precisar de uma boa história clínica, em que você vai tentar ver o tipo de sintoma e principalmente sempre ver se isso leva a um sofrimento além daquilo que seria considerado normal ou se está atrapalhando muito a pessoa nas suas atividades vocacionais, de trabalho, nas suas atividades sociais. A boa notícia é que existem tratamentos disponíveis para aqueles que chegam aos médicos e são diagnosticados. A maioria dos transtornos de ansiedade tem uma boa resposta a uma combinação de medicamentos específicos, que não são mais os calmantes que se usava antigamente, e formas muito especiais de psicoterapia da esfera da terapia comportamental cognitiva. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o problema é global. São 322 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo, 4,4% da população e 18% a mais do que há 10 anos atrás. De acordo com a entidade, no Brasil, em 2015, eram 11,5 milhões de pessoas com a doença e 18,6 milhões com transtorno de ansiedade. Mas então, como vencer o medo e a ansiedade? Vamos descobrir agora. O medo e a ansiedade são emoções naturais, muito primitivas, mas muito desagradáveis. Eles nada mais são do que sensores do nosso corpo, do nosso cérebro, contra perigos e ameaças do ambiente. Mas em alguns momentos esses sensores ficam desregulados e começam a disparar, e o medo e a ansiedade começam a surgir em situações onde eles não são necessários. E é aí que surgem casos de transtornos ansiosos, como transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, que hoje em dia a gente chama de transtorno de ansiedade social, e outros. Até 20%, ou seja, 1/5 da população, já experimentou ou vai experimentar algum desses transtornos em algum momento da vida. E tem várias características, mas uma das características que podem ocorrer, que são uma das características mais dolorosas nesses quadros, são a presença das crises de ansiedade ou crises de pânico. Crises de ansiedade e crises de pânico não é exatamente a mesma coisa, elas têm diferenças fundamentais, mas nesse vídeo a gente vai tratar elas de uma forma igual. Depois a gente vai fazer um outro vídeo só para poder separar direitinho o que é uma coisa e o que é a outra, mas as duas são extremamente sofridas. Existem muitas técnicas de como lidar
com essas crises de ansiedade, crises de pânico. E a gente falou várias dessas técnicas nos nossos vídeos. Só que como são muitas técnicas, muitas pessoas têm me perguntado, né, aqui no YouTube, nas redes sociais, o que fazer exatamente no momento da crise. Será que eu faço uma técnica de respiração, um relaxamento muscular, eu tento desviar meu pensamento? O que eu faço? Né? Na hora é muito difícil a gente ter clareza sobre o que fazer. Por isso que eu desenvolvi um método mnemônico, né? Um método para a gente guardar na memória, que é um método passo a passo que une as estratégias com as maiores evidências de eficácia no mundo para crises de ansiedade e que vai ajudar você a ter mais clareza do que fazer caso uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico comece a acontecer com você. Esse é um método que eu dei o nome de método desarme, né? Esse é o método mnemônico que seria para, entre aspas, desarmar a ansiedade. A gente vai falar sobre esse método no vídeo de hoje. Eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, esse é o canal Saúde da Mente e eu já lembro vocês para deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal para saber mais e receber mais os nossos conteúdos sobre funcionamento da mente, do cérebro e bem-estar mental em geral. Bom, vamos falar então desse método desarme, né? O D do método é um DE, né? Que tem a ver com delicadeza ou gentileza. Essa seria a postura com que a gente aborda uma crise de ansiedade. A gente abordar isso com uma gentileza, de uma forma suave. A gente sabe que quanto mais a gente briga com a ansiedade, quanto mais a gente se cobra, a gente se, entre aspas, se pune por estar tendo uma crise ansiosa, pior ela fica. É como se fosse uma areia movediça. A gente tenta batalhar contra ela de um jeito agressivo e a gente vai afundando na ansiedade cada vez mais. Então, a delicadeza é para a gente lembrar de abordar isso, com delicadeza, com gentileza, com suavidade, ok? O S, né, do desarme, né, então esse S tem a ver com sensações. Existe uma descarga adrenérgica muito intensa na crise ansiosa, nossos pensamentos ficam muito rápidos, muito intensos, pensamentos catastróficos normalmente, né? Uma das estratégias que pode ajudar muito é a gente começar a focar nas sensações físicas. Então esse S é de sensações, sensações dos nossos sentidos. Então a gente começar a prestar atenção no que a gente está vendo, a gente pode até listar 3 coisas que a gente está vendo, 3 coisas que nós estamos ouvindo, algumas sensações de tato, o que nós estamos sentindo no tato, talvez listar um paladar que nós estamos podendo ter nesse momento. Nós podemos então focar a nossa atenção nesses 5 sentidos. Isso vai ajudando aos pensamentos ficarem mais centrados, menos intensos, menos acelerados, e isso vai desligando esse tônus adrenérgico que a ansiedade causa. Ok? Então a gente falou do D, falamos do S. O A tem a ver com anotar. Isso mesmo. Tem muitos estudos mostrando que a gente anotar os pensamentos ansiosos que vêm nesses momentos, no papel mesmo, né? Tomar nota, a gente não precisa resolver eles, a gente só anota. Isso ajuda a diminuir a intensidade da ansiedade. O que a gente faz com esse papel? A gente pode ou jogar fora, ou a gente pode pegar e discutir depois com um terapeuta, com o seu médico, ou com alguém que você tenha confiança. Mas o fato de anotar pensamentos ansiosos, só isso já ajuda a gente a se afastar um pouco deles e diminui a sensação de ansiedade, de angústia. Então, a gente falou do D, do S, do A, aí tem um R, de ZAR, né? Esse R é de respiração, que é a respiração diafragmática, que eu falo no vídeo de pânico. Então, vocês podem checar esse vídeo, né, que vai estar no link aqui, para que vocês possam ver como que é a técnica da respiração diafragmática, que tem muita evidência de que ajuda no quadro ansioso. Então, a gente falou do D, do S, do A, do R, do M, do desarme. Esse M é de muscular, que é a outra técnica que eu falo também aqui no canal, no outro vídeo, de relaxamento muscular. Então, M de muscular progressivo, que a gente vai contraindo e relaxando cada um dos grupos musculares, e isso vai ajudando a diminuir esse tônus ansioso. E o A, do desarma, ele tem a ver com a ajuda, de ter alguém de confiança. Pode ser o seu psicólogo, a sua psicóloga, o seu médico, o seu psiquiatra,
ou algum amigo de confiança que você saiba que você pode ou ligar ou mandar uma mensagem caso algo ruim esteja acontecendo. Na maioria das vezes você não vai precisar entrar em contato com essa pessoa, mas saber que existe esse ponto de apoio, só isso já ajuda a gente a ir se acalmando, tranquilizando, se centrando melhor. Então seria esse método Desarma para desarmar a ansiedade. Nós ouvimos falar bastante sobre ansiedade, né? Mas como será que é viver com essa doença silenciosa, mas que atinge tanta gente? Vamos agora assistir o depoimento da Marília Pérez. Ela explica como é viver com ansiedade e sobre o seu tratamento. Eu fui diagnosticada com ansiedade, foi prescrito alprazolam, mas eu não me adaptei à medicação, eu achei que aquilo me fazia mal, e aí eu parei de tomar, mas eu senti a necessidade de procurar alguma forma de tratar esse problema que interfere na minha vida pessoal, interferia na vida profissional também, né? E assim, procurando várias alternativas, eu pela internet vi alguns vídeos sobre hipnose e procurei me informar sobre isso, né? Foi quando encontrei pela internet o Dr. Jefferson, e que depois de conversar com ele, de entender melhor o que significa hipnose, o que realmente é, a gente iniciou o tratamento, né? E logo na primeira sessão, após a primeira sessão, foi bem visível uma mudança em mim, né? Meu namorado notou uma forma mais doce de falar, uma forma mais tranquila de lidar com situações que antes me deixava completamente triste, nervosa e chateada. Então eu logo comecei a ter uma noção maior de mim mesma, de conseguir me acalmar sozinha, acalmar meus pensamentos, né? E melhorar a relação com as pessoas da minha vida, assim, que eu acabava descontando muita coisa nelas e que hoje em dia tá bem diferente, assim, a relação com as pessoas que eu amo e as pessoas que estão ao meu redor, com certeza. Eu só tenho a agradecer à Clínica Bounce por me dar essa evolução como pessoa, para eu poder curar essas feridas e me refazer profissionalmente, pessoalmente. É uma nova oportunidade de vida, como se eu tivesse nascido de novo. Agora eu tenho uma nova oportunidade de fazer as coisas de uma forma com que não me aflinjam como antes, não me preocupam como antes. Eu não tenho palavras assim para descrever como foi a abertura mental e os benefícios que isso vem acontecendo na minha vida. Eu só tenho a agradecer mesmo. Agora vamos para um breve intervalo e não saia daí que o Saúde em Pauta volta já. Na Fábrica de Abdômenes você encontra os melhores tratamentos de estética corporal e facial de forma personalizada, como laser terapia, drenagem, limpeza de pele, botox e muito mais. Agende sua avaliação nos telefones 62 99 27 16 797 e 62 99 39 32 35 9. Endereço: Avenida V1, quadra 32, lote 1, sala 3, Conjunto Santa Fé, Aparecida de Goiânia. Coloque sua beleza e bem-estar em primeiro lugar. Na Fábrica de Abdômenes, saúde e estética você pode. Estamos prontas para te atender. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de
notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CNN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá, um grande abraço. IPTU 2021. A sua contribuição é investimento na qualidade de vida da nossa cidade. É melhoria na infraestrutura, apoio à educação, saúde, segurança e mais bem-estar para você e sua família. Faça o pagamento até dia 22 de fevereiro na rede bancária conveniada e garanta o desconto de 10%. Não perca o prazo. Se informe pelo portal da Prefeitura. De volta com Saúde em Pauta e começa agora o quadro Beleza em Foco com a Érica Aires e Elaine Gondim. O assunto desta semana é drenagem linfática. Olá, meninas! Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso espaço destinado a falar de saúde, beleza e bem-estar. O Beleza em Foco de hoje traz como tema a drenagem linfática manual. Talvez você aí de casa já tenha ouvido falar desta técnica ou até mesmo já tenha passado por este procedimento. Quem nunca se deparou com a famosa retenção de líquidos, também conhecida como edema? Sabe aquele inchaço nas mãos, nos pés, até mesmo na face ou na região do abdômen? Aquele intestino preguiçoso, dores e cansaços nas pernas? Pois é. Esse é um grande motivo de procura por tratamentos nas clínicas de estética. As pessoas vão em busca de melhorar ou até mesmo resolver este tipo de incômodo. Você aí de casa se identificou com alguns destes sinais que eu falei aqui? Sim? Então eu te convido a conhecer um pouquinho mais da técnica, entender o que é mito, o que é verdade, quais são os benefícios destes procedimentos, em que ele pode auxiliar na sua saúde, na sua beleza e, é claro, no seu bem-estar. Gostou? E ainda tem mais! Ao final do nosso quadro, teremos uma demonstração desta técnica na prática. Você vai entender um pouquinho mais como ela funciona. Tá imperdível, não é mesmo? Então vem comigo porque começa agora mais um Beleza em Foco para você. E como eu disse, para iniciar o nosso bate-papo, é interessante que você aí de casa entenda como funciona o nosso sistema linfático. Sim, o nosso corpo ele é dotado de um sistema próprio de drenagem, que funciona de forma diária, ininterrupta e naturalmente. Esse sistema se inicia com o nosso coração. Ele funciona como uma bomba que impulsiona o sangue por todo o nosso organismo, levando um sangue que nós chamamos de arterial. Este carrega oxigênio e nutriente para todos os órgãos e células do nosso corpo. Mas você concorda comigo que se esse sangue vai, ele precisa retornar? E é aí que entra o sistema linfático e o nosso sistema venoso. É a forma que o organismo encontra de recaptar todo esse sangue que volta sujo, com excretas, toxinas e gás carbônicos. O nosso sistema linfático faz uma verdadeira faxina em nosso organismo. Mas você deve estar se perguntando, se nós já possuímos um sistema que faz isso, qual é a vantagem de se fazer uma drenagem linfática? Bom, pessoal, infelizmente, nos dias atuais, na vida corrida, nós não cuidamos do nosso corpo. Nós fazemos uma alimentação que não é saudável, rica em excesso de sal e de carboidratos. Tudo isso leva a um aumento da retenção de líquidos. A baixa ingestão de líquido é outro fator que também nos leva à retenção. Se você aí achava que quem bebe água aumenta a retenção, você está enganado. Nós precisamos aumentar a ingestão de líquido para diminuir a nossa retenção. Um outro fator que contribui para a deficiência do nosso sistema linfático é a falta de atividade física. Nós costumamos passar muito tempo na mesma posição e não nos exercitar. E ainda temos dois outros fatores que agravam esse funcionamento.
o uso de algumas medicações, como por exemplo os famosos corticoides, que provocam um aumento da retenção de líquidos também, e algumas doenças, como por exemplo insuficiências venosas e a própria insuficiência renal. E é por isso que muitas vezes você precisa recorrer a este tratamento para colocar o seu sistema linfático em dia. Mas não se preocupe, passe por uma boa avaliação e veja se esse é o seu caso. Essa técnica tão maravilhosa foi descoberta em 1920 por um casal dinamarquês, um filósofo e uma naturopata. Eles conseguiram comprovar que através de manobras de massagem específicas era possível devolver a eficiência do sistema linfático. E assim nasceu a técnica de drenagem linfática, tão famosa, tão conhecida nos procedimentos pós-cirúrgicos e em outros tratamentos. Mas como toda técnica, deve respeitar alguns princípios. No caso da drenagem, existem 3 princípios básicos que devem ser observados. São eles: pressão, sentido e direção. Bom, pessoal, a pressão que nós exercemos com as mãos durante a técnica é uma pressão leve, suave, é agradável ao paciente. Jamais vamos provocar hematomas ou até mesmo deixar que o nosso paciente saia dolorido de uma sessão de drenagem linfática. Tudo isso porque o sistema que nós estamos estimulando é bem superficial, ele está logo abaixo da nossa pele. É totalmente diferente de outras técnicas, como por exemplo uma massagem modeladora. O outro princípio básico é respeitar sempre a direção e o sentido, ou seja, nós imitamos, nós mimetizamos todo o trajeto que a linfa faz no nosso corpo de forma natural. E existe também o preceito do ritmo, é uma massagem com ritmo lento, ela tem um ritmo constante do início ao fim. Se você respeita esses 3 princípios, você está fazendo uma sessão de drenagem linfática, ok? Também vim trazer para vocês quais são os benefícios e as contraindicações, porque todo tratamento também tem os seus contras. Nós contraindicamos este tratamento para pessoas com pressão arterial elevada e descompensada, pacientes com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, problemas venosos como trombose, quando o paciente tem feridas pelo corpo ou apresenta algum sinal inflamatório ou infeccioso, como por exemplo dor e febre. Se ao marcar a sua sessão de drenagem você sentir alguns desses sintomas, principalmente dor ou febre, cancele a sua sessão e remarque para um outro momento. É muito importante que você esteja saudável no momento do procedimento. Quanto aos benefícios, são inúmeros. Vou trazer para vocês aqui alguns. A drenagem, ela devolve a capacidade de irrigação sanguínea. O corpo consegue absorver melhor os seus nutrientes e oxigênio e nós aumentamos a eliminação de toda aquela sujeira produzida pelo nosso organismo. Nós também temos uma melhora de dores e cansaço nas pernas, da distensão do abdômen. Também é possível ver melhora no aspecto celulítico, falando da parte estética, e é possível remodelar e diminuir medidas com a drenagem linfática. Pensa comigo, uma técnica maravilhosa, não é? Aliar beleza e saúde em um só procedimento. O mais importante é que você procure um profissional realmente capacitado para exercer esse tratamento. E como eu havia prometido para vocês, agora no final do nosso quadro, traremos uma demonstração dessa técnica maravilhosa na prática. Tenho certeza que você vai se apaixonar de vez. Bom, pessoal, e na prática nós iniciamos a técnica com algumas manobras de bombeamento para estimular esse sistema linfático. Logo após o bombeamento, nós iniciamos as manobras da drenagem. Lembrando sempre, respeitando pressão, sentido e direção. Jamais o paciente deve sair de uma sessão de drenagem com hematomas ou com desconfortos. A frequência que você pode fazer drenagem linfática, o recomendado é que se faça pelo menos uma vez por semana, mas se você tem a possibilidade de fazer 3, 4 vezes, pode fazer sem medo. Devemos também observar que a técnica é agradável ao paciente.
O tempo de duração médio de uma sessão de drenagem linfática varia entre 45 minutos a 1 hora de procedimento. Ele também nos leva a ter um relaxamento e melhoras de dores pelo corpo. O mais importante é que vocês sempre procurem um profissional capacitado e habilitado para exercer a técnica. Isso é super importante. Bom, pessoal, deu para vocês notarem que a técnica é super tranquila e agradável, deu para conhecer um pouco mais na teoria e também na prática. O nosso Beleza em Foco fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia mais uma vez e te espero na próxima semana. E você que está aí em casa nos assistindo, quer saber se você é ansioso ou não? Vamos agora juntos fazer um teste, então atenção! Olá, estudante! Meu nome é Alexandre Bento do canal Meu Estudo e eu quero te apresentar um teste muito simples que poderá fazer em poucos minutos para saber o seu nível de ansiedade. Assista o vídeo que eu fiz sobre as 4 dicas científicas para tratar a ansiedade. Vou deixar o link na descrição. O teste divide as perguntas em fatores físicos, cognitivos e comportamentais. Responda as perguntas sobre o seu comportamento ou sensações físicas vivenciadas nos últimos 12 meses. Anote a pontuação de cada resposta e some no final. Questão 1. Não consigo me concentrar com facilidade. Questão 2. Costumo olhar sempre o lado ruim das coisas e antecipo coisas negativas em relação às positivas, mesmo quando não ocorrem. Questão 3. Costumo ter falhas de memórias. Questão 4. Costumo ter pensamentos negativos. Questão 5. Tomar decisões é difícil para mim. Sempre demoro para fazer as coisas. Questão 6. Costumo comer para controlar minha ansiedade. Questão 7. Costumo evitar situações ao invés de enfrentá-las. Questão 8. Tenho tiques nervosos. Mexo muito as pernas ou roo as unhas. Questão 9. As coisas caem das minhas mãos. Questão 10. Tenho dificuldades para dormir. Questão 11. Costumo chorar sem um motivo específico. Questão 12. Costumo ter sensações de angústia ou apreensão. Questão 13. Percebo que estou inquieto ou nervoso. Questão 14. Percebo episódios de taquicardia. Questão 15. Tenho sensação de esgotamento no final do dia. Muitas vezes já começo o dia com cansaço. Questão 16. Tenho problemas para dormir.
Questão 17. Sinto dor de cabeça, pescoço ou nas costas quase todos os dias e já tive sensações de aperto no peito, sensações de sufocamento ou falta de ar. E aí? Quantos pontos obteve ao final do teste? Vamos ver a interpretação do teste? Se você tirou de 0 a 18 pontos, você tem ausência de ansiedade. Em algumas situações, você pode estar um pouco mais nervoso do que o normal, mas são situações atípicas. Você demonstra com suas respostas que responde de maneira adequada em situações que poderiam ser gatilhos de ansiedade. Portanto, apresenta um nível de ansiedade baixo e dentro da normalidade. Parabéns! Se você tirou de 19 a 36 pontos, você tem uma ansiedade leve ou moderada. Você está dentro dos limites de ansiedade considerado normal, mas precisa de atenção. Sua ansiedade pode aumentar se limites não forem estabelecidos, principalmente em caso de problemas pessoais ou sobrecarga. A palavra de ordem é equilíbrio e tentar se antecipar a situações de estresse. Resumindo, você está no limite da normalidade, mas precisa de atenção e cuidado com sua saúde e no controle de suas emoções. Se você tirou de 37 a 54 pontos, você tem uma ansiedade alta. Seus níveis de ansiedade estão muito altos. Precisa ter cuidado, pois sua saúde pode ser comprometida. Você precisa fazer mudanças em seu estilo de vida para manter sua saúde. Coloque aqui nos comentários se o resultado condiz com sua percepção. Não esqueça que casos mais sérios de ansiedade devem ser tratados por um profissional da saúde. Compartilhe esse teste com seus amigos. Ansiedade alta é uma doença séria e prejudica muito a vida. E aí, fizeram o teste? A minha pontuação foi 19, ou seja, a minha ansiedade está no limite aceitável, mas preciso ter atenção. E a ansiedade de vocês? Qual foi a sua pontuação? Me conte aqui nos comentários. E hoje eu finalizo Saúde em Pauta desta semana com essa frase: nem todos os dias da sua vida precisam ser tão produtivos. Coloque a sua saúde mental em primeiro lugar e não se force além do que seus limites permitem com tanta frequência. Compreenda-se e seja mais gentil consigo mesmo. Sua qualidade de vida aumentará e muito. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e semana que vem tem muito mais. Então, até lá!